nome é Maria dos Anjos Ribeiro, sou a diretora de curso da licenciatura em Geologia. Esta licenciatura é uma das licenciaturas clássicas da Faculdade de Ciências, porém, que tem sido renovada e atualizada com percursos formativos mais de acordo com o que é a nossa atualidade. Ora bem, esta licenciatura é uma licenciatura de 3 anos, em 6 semestres, e é uma licenciatura, aquilo que se designa por uma licenciatura na área das ciências da Terra de banda larga. O que é que isto significa? Significa que ela cobre as áreas principais e estruturantes, as áreas disciplinares estruturantes da geologia, que é a ciência base das ciências da Terra, e, portanto, sendo transversal a essas áreas disciplinares diversas, é também suportada nas outras áreas científicas da Faculdade de Ciências, que, de certa forma, são também importantes na formação em Geologia, porque há uma certa interdisciplinaridade nestas áreas. Eu tenho aqui referidas apenas algumas dessas áreas principais, os recursos geológicos, nas suas diversas modalidades, recursos minerais metálicos, recursos não metálicos, recursos hidrogeológicos, hoje em dia tão referidos em todos os noticiários que ouvimos nos órgãos de comunicação, porque a água falta e, portanto, cada vez mais é necessário saber como a preservar e como a procurar. Recursos energéticos, solos, portanto, os recursos geológicos são imprescindíveis à nossa vida em sociedade, hoje mais do que nunca, e, portanto, essa é uma área importante e fundamental da formação ou da graduação em Geologia. Depois, algumas áreas estruturantes e que são, digamos, a ossatura desta formação: mineralogia e petrologia, cartografia geológica, geofísica e geoquímica. Lá está, como o próprio nome indica, tem uma forte interdisciplinaridade com outras áreas da Faculdade de Ciências, nomeadamente a Física e a Química. Depois, áreas mais, digamos, mais aplicadas e se calhar que a sociedade, de um modo geral, sente como mais impactantes na vida na sua vida do dia-a-dia, que são os riscos naturais, que também são muito falados, infelizmente, e nos últimos tempos têm sido muito falados, pelas grandes cheias e pelos desastres que ocorreram recentemente, quer na Europa, aqui mais perto de nós, quer no Brasil, pelos riscos associados ao vulcanismo intenso que houve desde o verão passado, também aqui perto de nós. Portanto, esses riscos naturais são uma área de intervenção importante dos graduados em Geologia. Também paleontologia, que é uma área com uma forte ligação à biologia, outra área científica da Faculdade de Ciências, e depois geologia aplicada, que é uma área vasta, que pode ter uma relação mais próxima ou mais direta com a geotecnia, com a geologia de engenharia. Uma área que eu não referi ainda, que deixei ali para trás, mas que é fundamental, é a cartografia geológica. A cartografia geológica, embora é uma área também estruturante, é a elaboração de cartas geológicas, e os únicos técnicos ou os únicos graduados que têm formação específica para desenvolver esta metodologia são, sem sombra de dúvida, os geólogos, e ela é fundamental não só na atuação técnica da geologia, técnica e científica da geologia, mas também noutras áreas afins que vão buscar à cartografia geológica um suporte indispensável, nomeadamente a geologia de engenharia, a engenharia civil, portanto, o ordenamento do território, tudo isso são áreas, os impactos ambientais, tudo isso são áreas afins, digamos, em termos técnicos e em termos científicos à geologia, e que têm alguma interdisciplinaridade e que vão buscar, digamos, alguns elementos e alguma informação que é sobretudo recolhida e elaborada por geólogos. Ora bem, o que é que pode fazer um licenciado em Geologia? Um licenciado em Geologia
pode seguir essencialmente 3 percursos, sendo que estes percursos não têm que ser absolutamente divergentes. Pode haver alguma convergência entre estes percursos. Portanto, pode ser geólogo, e isto significa essencialmente atuar como técnico de geologia nas suas várias vertentes. Pode ser professor, o que obviamente significa ensinar geologia, e ensinar geologia pode significar ensinar geologia nos vários graus de ensino, desde o ensino básico e secundário até ao ensino superior. Ou ser investigador, o que significa desenvolver, obviamente, investigação, e esta área de investigação pode ter, e tem normalmente e atualmente, alguma ligação próxima com ser professor, sobretudo ao nível do ensino superior, embora hoje, cada vez mais, haja carreiras científicas em centros de investigação que podem ter alguma independência, digamos, da carreira docente universitária. Portanto, são estes 3 percursos, como acabei de dizer, não divergentes, que os graduados em Geologia podem seguir. Ora bem, quais são as saídas profissionais desta licenciatura? São naquelas 3 vertentes, são diversas. Na vertente de ser geólogo, de intervir como técnico da área da geologia. Pode intervir na área da indústria extrativa, pedreiras, minas, explorações petrolíferas, que hoje em dia estão em grande debate também na nossa sociedade, nem sempre um debate esclarecido, eu diria quase nunca um debate muito esclarecido, mas não é aqui o sítio para o esclarecer. Empresas de geotecnia e de projeto de construção civil e de grandes obras de engenharia. Nós atualmente na cidade do Porto estamos numa fase em que essas obras de geotecnia e de construção, nomeadamente das novas linhas do metro e futuramente de pontes que irão arrancar, e como estão numa fase de início, é uma fase em que os geólogos são particularmente indispensáveis. Eles são fundamentais em todas as fases dessas obras, mas são de particular importância nesta fase de início de projeto, de definição de pré-projetos, etc. Podem ainda intervir profissionalmente em entidades públicas, nomeadamente em câmaras municipais, em áreas de planeamento e proteção civil, ou em consultoria técnica nas diversas áreas científicas e técnicas que eu a seguir vou brevemente referir. Ou numa área mais de divulgação e de valorização do património junto de parques naturais, fazer investigação científica em centros de investigação ou associados à carreira docente, e neste caso isso significa, no caso de ser uma carreira docente universitária, os graduados em Geologias têm necessariamente que evoluir para uma pós-graduação, para um mestrado e doutoramento, ou então atividades científicas, atividades docentes, desde o ensino básico e secundário, e para tal devem fazer um mestrado nessa área da docência e do ensino das ciências, concretamente das ciências naturais. Ora bem, as várias áreas em que os geólogos e as geólogas, obviamente, os geólogos são geólogos e geólogas, é a prospecção geológica e geofísica. Esta prospecção geológica e geofísica pode ser desenvolvida em empresas, pode ser desenvolvida em projetos, e pode ser desenvolvida basicamente com suporte em cartografia e com métodos geofísicos. Os vários métodos geofísicos, que não vou agora estar aqui a descrever em detalhe, mas que, como disse há pedaço, têm uma forte ligação com a física, com as metodologias físicas, prospecção geomagnética, prospecção elétrica, prospecção sísmica, portanto, e que são fundamentais depois para outros estudos que se calhar têm forte impacto. Não há nenhuma obra pública que seja feita que não tenha no seu pré-projeto e no seu projeto um estudo de prospecção geológica e geofísica, e as pequenas obras também deviam ter, cada vez mais vão tendo, mas as grandes obras têm forçosamente que passar por esta fase de prospecção geológica e geofísica. Portanto, são áreas que têm uma forte componente de trabalho de campo. Para aqueles que gostam do trabalho em natureza e ao ar livre, é óbvio que a formação em geologia, quer durante a sua graduação, quer depois durante o seu desenvolvimento profissional, implica necessariamente um contacto próximo e direto com a natureza em trabalhos de campo.
A hidrogeologia, como referi há bocado, cada vez mais importante, estudos de prospecção e de captação de água, de limitação de aquíferos, não só em termos de fornecimento de água, mas também em termos de controle, de definição de medidas de mitigação de impactos ambientais. Portanto, a hidrogeologia é fundamental também nesse aspecto. A geologia económica nas suas vertentes de exploração, e a sociedade tem que perceber de uma vez por todas que não há nenhum impacto que o homem faça que não tenha impactos positivos e negativos. Cabe-nos a nós conhecer bem esses impactos e mitigá-los, e a geologia tem uma forte formação no sentido de capacitar a sociedade para explorar com impactos mínimos os nossos recursos que nos são imprescindíveis, quer os metálicos, quer os não metálicos, quer os hidrogeológicos, todos eles são imprescindíveis à nossa vida, nomeadamente também a geologia do petróleo. Isto é um emprego do mundo e nós temos vários licenciados em geologia que estão espalhados nas várias empresas pelo mundo fora. Aqui uma fotografia das obras, não das atuais, mas das anteriores da fase do Porto, com a tuneladora ali junto a São Bento. Portanto, foi uma fase que passámos há uns anos atrás, onde havia uma equipa que tinha 25 geólogos. Neste momento está em arranque uma outra fase. Os riscos geológicos, como referi há bocado, impactam com a nossa vida de uma maneira brutal e, portanto, os geólogos também intervêm sempre na análise e na mitigação desses riscos. A paleontologia, que é uma área mais científica, mas também importante e que ao gosto de muitos dos nossos graduados. O património geológico e arquitetónico, nós temos perto do Porto vários parques naturais, nomeadamente o Geoparque Aroca e o Parque Paleozoico de Valonga, aqui mais perto. Conservação e recuperação de monumentos de pedra natural. O Porto é uma cidade granítica, com monumentos muito antigos e nos quais já necessita de alguma intervenção, e o conhecimento dessa intervenção passa também pelo conhecimento geológico e pelo conhecimento dessa pedra natural aplicada nos nossos monumentos. O ensino da geologia, obviamente, nos seus vários ciclos, e sempre com uma forte componente de campo, também laboratorial, também obviamente teórico, mas com uma forte suporte em trabalhos de campo. E também investigação. Nós estamos ligados aqui, o Departamento de Geociência, Ambiente e Ordenamento do Território, a sua equipa de Geologia está integrada maioritariamente num centro de investigação, que é o Instituto de Ciências da Terra, que envolve também investigadores da Universidade de Évora e da Universidade do Minho, e, portanto, quem pretende enveredar por uma carreira de investigação tem as várias áreas de investigação que integram esse centro, que é o ICT. E pronto, obrigado pela vossa atenção. Espero conseguir captar alguns do vosso interesse para vir estudar Geologia e, como está ali escrito, contribuir para um maior conhecimento do nosso planeta e para o uso sustentável dos seus recursos. Agora estou disponível se tiverem alguma questão a colocar. Muito obrigada, professora. Nós temos aqui agora algumas questões colocadas pelos estudantes. Começaria então por esta. Gostaria de seguir a área de sismologia. Este curso é para mim? O curso, se quer seguir, deve graduar-se em Geologia. Durante a graduação em Geologia não fica especialista em Sismologia, obviamente, e, portanto, querendo trabalhar, mas pode, no último ano do curso e nas opções que durante a graduação são oferecidas aos estudantes, ele pode optar nomeadamente por uma cadeira por uma unidade curricular que se chama Geofísica, e depois, querendo investigar ou desenvolver um currículo profissional nessa área, deverá tentar fazer uma pós-graduação mais virado para a Geofísica, porque aí sim, na graduação pode escolher cadeiras de opção que o canalizem já para essa área, mas depois poderá consolidar essa formação na Geofísica numa pós-graduação. Nós temos 2 mestrados, um mestrado em Geologia de banda larga, que envolve portanto, os alunos que entram nesse mestrado podem optar pelas várias áreas, e, portanto, ou então um mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos, que é mais canalizado, como o nome indica, para os materiais geológicos e os recursos.
Muito obrigada. Mais uma questão. Quais são as grandes empresas que procuram estudantes formados em Geologia? As grandes empresas são empresas mineiras, são empresas de geotecnia, são empresas grandes. Eu não sei se o grande... Devo referir um aspecto importante, é que a geologia é uma ciência global, não tem fronteiras. Portanto, a geologia da Península Ibérica é uma característica aqui em Espanha, e há países que têm um forte impacto, nomeadamente dos seus recursos, e nos quais o geólogo é uma das 10 profissões mais consideradas. Não diria que é esse o caso de Portugal, mas neste momento se calhar estamos numa porta que está a abrir e que não a podemos deixar fechar, mas há países, nós temos, por exemplo, graduados em Geologia a exercer em grandes empresas mineiras no Canadá, na Austrália, no Brasil, que obviamente isto só para nomear alguns países que têm um forte impacto em termos de recursos e de mitigação da sua exploração, porque uma coisa implica a outra. E, portanto, são as grandes empresas mineiras, as grandes e as pequenas, obviamente, são as empresas de hidrogeologia, são empresas de geotecnia e que neste momento, não à escala global, mas à escala do Porto, nos próximos tempos vai haver empregos em geotecnia, porque as obras do metro estão a arrancar, digamos assim, arrancaram há uns meses atrás, ainda não estão a abrir os túneis, mas vai haver um alargamento das perspectivas de emprego para alguns jovens, aqui perto. É óbvio que a maioria dos empregos de geologia implicam alguma deslocação do centro da Boa Vista, como eu costumo dizer. Mas vai haver empregos nessas... É preciso que os alunos saiam com uma formação que se dediquem e que saiam com mérito, e esse mérito tem que ir demonstrando ao longo da sua experiência como profissionais. E se calhar agora aqui uma questão relacionada ainda com esta última, pode dar exemplos de empresas conhecidas onde trabalham geólogos da faculdade? Posso. Olha, agora as obras do metro, voltando às obras do metro, nas obras do metro há geólogos a trabalhar na empresa de projeto, na empresa que fez o projeto, há geólogos a trabalhar na empresa que está a fazer a fiscalização do projeto e há geólogos a trabalhar na empresa que está a construir o projeto, que está a fazer, que é o dono de obra é o Metro do Porto, mas depois tem a empresa responsável pelo desenvolvimento e pela abertura dos túneis e todas tem a empresa de fiscalização, tem a empresa de projeto, que fez o projeto. Todas elas, neste momento, têm geólogos empregados. Geólogos mais séniores e geólogos mais júniores. E depois há empresas de geotecnia, há empresas de sondagens e prospecção que, no fundo, trabalham para estas empresas de projeto. Aqui perto, nós temos, inclusivamente, empresas que têm feito protocolos com a faculdade para os estágios, mais para o estágio de mestrado, porque no estágio de graduação ao fim de 3 anos é um pouco complicado ainda, porque os estudantes no 3º ano têm muitas unidades curriculares e é difícil deslocarem-se para essas empresas, até porque, como disse há bocado, a maior parte delas não estão na Boa Vista, embora algumas estão neste momento uma empresa que é uma das empresas de prospecção do lítio, que ainda está em prospecção e que está sediada na Boa Vista, que também emprega geólogos, vários geólogos da faculdade. Portanto, eu poderia dar muitos exemplos de empresas que empregam geólogos. A geologia, se calhar, é uma das áreas da Faculdade de Ciências que tem uma percentagem de graduados a trabalhar na área para que se graduaram, que é considerável. Eu não tenho esses números em concreto, não os posso apresentar, posso apenas dizer que é uma percentagem considerável. Bom, professora, muito obrigada. Queria só relembrar a quem nos ouve que, se tiverem mais curiosidades sobre o curso de Geologia, para visitarem o stand disponível na plataforma. Pronto, e nós responderemos... Exatamente, okay, a todas as questões. Muito obrigado pela vossa atenção. Olá, o meu nome é Diana Rocha e sou geóloga de exploração. Licenciei-me e tirei o meu mestrado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Desde cedo, graças ao meu contexto familiar, estive em contacto com a natureza e isso permitiu-me aumentar o meu desejo por conhecer mais sobre a geologia. Durante a minha licenciatura, tive a oportunidade de aplicar os meus conhecimentos de geologia à exploração mineira, mais concretamente no estudo da mina da Borralha. Após a licenciatura, iniciei o meu mestrado, onde, ao abrigo do programa Erasmus, apliquei os meus conhecimentos de geologia, desta vez à engenharia, mais concretamente à geotecnia. Durante o mestrado, iniciei a minha procura de emprego, onde apareceu uma oportunidade na Galp. Como geólogos de exploração, o nosso objetivo
é encontrar petróleo. Para isso, fazemos, de uma forma simplista, uma radiografia à Terra, onde fazemos em sua interpretação, analisamos os seus dados e, a partir daí, percebemos a potencialidade de existir reservatórios com gás ou petróleo. Olá pessoal, o meu nome é Cláudia Cruz e quando entrei na licenciatura em Geologia o meu objetivo era dar aulas. No entanto, ao longo do tempo, tive a oportunidade de participar em vários projetos de investigação, ganhando gosto pela área científica. Assim, após o meu ano de estágio numa escola secundária, voltei à AFCUL e estou atualmente a terminar o doutoramento em Geociências. Ao longo destes anos tive a oportunidade de estudar vários recursos geológicos, desde o ouro em Castromil ao granito Santa Eulalia e rochas encaixantes no Alentejo. Atualmente a minha tese de doutoramento é sobre o pelotão de Lamas de Ouro, localizado em Vila Real, que tem mineralizações associadas de wolframio e molibdênio.